Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse é o último vídeo de hoje. Diálogo com a sombra, Hermínio Miranda, teoria e prática da doutrinação, deformações. Não, os planejadores, que isso, deformações. Os planejadores. Então você observa aqui, olha só. Seus comparsas comparecem dispostos a tudo para resgatá-los. Aqui está para resgatá-lo. É uma unidade, mas vamos pôr também no plural, né? Para resgatá-los, porque não são poucos planejadores. Aliás, são milhares de planejadores também que são convertidos, vou usar esse termo, pela teoria. Eu uso sempre a teoria, porque a teoria é a verdade. Né? Eles não são convertidos pelo proselitismo, porque o proselitismo, a doutrina dos espíritos, ela abomina o proselitismo. Ninguém converte ninguém através do proselitismo, a não ser através da teoria, da prática, do exemplo. Por isso que Marcílio, que está aqui presente, sempre me disse que nós somos responsáveis pelo que falamos, desejamos e pensamos. Nós somos responsáveis. E esses espíritos sabem tudo que fica registrado em nossa consciência. Sabe aquela paqueradinha que você deu hoje? Que você imaginou que ninguém percebeu? Ela encontra-se registrada na tua consciência. Não só Deus sabe, como também ela encontra-se na tua consciência. E por causa daquela paqueradinha, você terá que reparar mediante a contabilidade divina. Mas, Luiz, o que você está querendo dizer? Porque às vezes, eu já disse aqui várias vezes, existe aquele olhar que é um olhar com a alma, com os olhos da alma. Mas existe aquele olhar físico, o olhar da matéria, os olhos da matéria. Então, os olhos da matéria são os pecaminosos. Nós cometemos erro através dos olhos da matéria. E nós praticamos a caridade através dos olhos da alma. Porque geralmente os olhos da alma, ele se coloca no lugar do outro. E sentimento nenhum ele tem pelaquela pessoa, a não ser sentimento de misericórdia, de amor. Mas praticamente quase 100% de todos nós aqui na Terra, nós vemos as coisas com os olhos da matéria. E o mais interessante é que muitas pessoas podem pensar assim, mas nós nos encontramos em processo de evolução, é natural agir dessa forma. Não, não é natural, não. Não é, não. Prestemos atenção numa coisa. Se você sabe que aquele ato é errado, o correto
é não praticar. O correto é não repeti-lo. Ainda mais a pessoa que já teve a oportunidade de desfrutar daquele sentimento várias outras vezes. Então, por exemplo, eu vejo muitas pessoas que dizem assim: vou tomar uma cerveja hoje para poder refrescar a garganta. Eu não estou entendendo essa. Eu estou com vontade de tomar cerveja, mas que vontade é essa que não acaba? Que fornalha, que vulcão é esse em erupção que nunca que se apaga? Pois a semana passada estava com vontade de tomar cerveja, bebeu. Não era para estar com vontade hoje. Mas o bicho é tão primitivo que ele parece que é sócio das empresas de engarrafamento de bebida. E assim sucessivamente. Então aquele olhar que você achou que ninguém viu, foi visto hoje. Não deixa de ser uma mensagem, tá? Aquele olhar que você achou que ninguém viu, foi visto. Foi visto não só pela tua consciência, como também por Deus. Foi visto por alguém mais com sensibilidade aguçada, à flor da pele. E por esse motivo, é preciso entender uma coisa. O trabalhador estando pronto, gente, o trabalho aparece. O trabalhador estando pronto, o trabalho aparece. Tem muitas pessoas que dizem assim: ah, mas me disseram que eu tenho o dom da psicografia, que eu tenho a vidência e tal e tal. Mas eu me encontro nessa casa faz 10 anos e eu não sinto nada. Mas que a pessoa tem feito para poder canalizar as energias dos bons espíritos em vez das energias dos espíritos menos equilibrados? Dos espíritos menos equilibrados. Então nós canalizamos mais energia que não presta do que presta. Então, por esse motivo, o Luiz observa tudo, né? Então, seus comparsas compareciam dispostos a tudo para resgatá-lo. Aqueles comparsas, aqueles chefes das trevas, aqueles obsessores, vampiros, eles comparecem à casa espírita com tudo para resgatar aquele, eu vou usar esse termo, que se bandeou para o lado do Cristo. E não encontrando ele ali, eles encontram os médiuns. Por isso que em muitas casas espíritas há mais briga entre os encarnados do que obra, do que trabalho filantrópico. Um dia, uma senhora procurou Chico Xavier e disse: Chico, eu gostaria de sair da casa espírita onde eu frequento. Mas por que, minha irmã? Por que, minha filha? Ele dizia assim: porque desde quando
eu entrei nessa casa já faz uns 15 anos. Chico, eu já presenciei umas 1000 brigas entre os companheiros ali naquela casa. Briga, Chico, de riscar a faca no chão. Aí o Chico pegou com aquele jeitinho dele, disse mais ou menos assim: minha irmã, a casa espírita descomprometida com a obra da caridade, tempo de sobra ela tem para estapear um e outro fisicamente. Você entendeu essa? Quer dizer que a casa espírita descomprometida com amor ao próximo, descomprometida com o bem, descomprometida com a verdade, descomprometida com o compromisso, muito tempo elas têm de sobra para brigar, porque elas não têm nada que fazer. Elas não têm uma sopa para fazer, elas não têm uma cesta básica para distribuir, elas não têm ninguém para visitar, para auxiliar, para amparar, para assistir. Então elas vão brigar mesmo. São mentes desocupadas, mentes vazias. E há um ditado aqui na Terra que diz que mente parada é a oficina do diabo. É um ditado aqui da Terra, mas é verdade. Porque diabo é mitologia, mas você entende. Que a mente parada, ela arquiteta tudo. Tanto é que os creptomaníacos, que são aqueles nossos irmãos, né? Porque tudo é irmão que está em processo de evolução, sofredores. Aquelas pessoas que planejam roubar bancos, eles ficam meses estudando mapas, analisando, refletindo, observando o movimento daquele banco, daquela agência bancária. Eles ficam muito em silêncio, em meditação, analisando mentalmente o que fazer. Então, mente parada é a oficina do diabo. Um dia, uma nossa irmã também procurou Chico e disse: Chico, eu gostaria de saber de você. Eu sou espírita, mas eu gostaria de saber de você qual a melhor religião do mundo. O Chico, com toda a sabedoria, disse mais ou menos assim: a melhor religião do mundo, minha filha, é aquela que melhor satisfaz a pessoa. Porque Deus encontra-se em todos os lugares. O que, infelizmente, as pessoas é que muitas vezes não se encontram com Deus. Mas Deus encontra-se com as pessoas. Então não existe religião melhor que outra. Existe sim equívocos provocados pelo fanatismo, pela ilusão, né? Em querer ser melhor uns que os outros. Então vejamos. Seus comparsas compareciam, disposta a tudo para resgatar aqueles planejadores, né? Para resgatar aqueles planejadores. Tivemos uma baixa na equipe, os planejadores que nós contratamos foram
arrebanhados, arrebatados. Pera lá. Aí eles partem para cima do grupo. Não encontrando o espírito, eles partem para cima do grupo. Aí dali em diante, se o grupo não é um grupo homogêneo, harmônico, eles partem para a guerra. E partiu para a guerra, é melhor fechar a casa. É melhor fechar a casa. Porque não pense você que, mediante essa situação, o melhor é manter a casa espírita aberta, que não. Não pense. Pensemos da seguinte forma, como se fosse. Você sai para viajar. Você tem que viajar 500 quilômetros. 10 quilômetros à frente, você necessita do freio do seu automóvel e você percebe que ele está falhando. Você vai continuar a viagem, meu bem? Você pode matar toda a tua família que está ali dentro do carro, como também você pode matar muitas pessoas na estrada. Então, se você percebe que os freios estão falhando, pare no acostamento, num lugar assim bem protegido, né? Não pare assim no acostamento, num lugar sem proteção não, porque você pode estar pondo em risco também. Pare num lugar assim bem distante e chame por socorro. É a mesma coisa uma casa espírita desestruturada. Pare. Feche as portas. Chame todo mundo. Converse com todo mundo. Se as pessoas não quiserem se acertar, diga às pessoas: a porta da frente é a serventia da casa. Com todo respeito, ou se adequa ao sistema da casa e ao espiritismo, ou, por favor, a porta de saída é aquela. Porque, gente, é preciso entender. Você que está me ouvindo, pode pensar assim: isso é pau de caridade, Luiz. Tá bom. Você tem um time de futebol. Você pagou 100 milhões naqueles jogadores. A uma altura, dentro de uma altura do campeonato, você percebe que por causa de um jogador que não está produzindo bem, você pode perder o campeonato. Se você ganha o campeonato, você ganha 200 milhões de dólares. Mas se você perde até os 100 milhões que você investiu no time. Você sai com o caixa em vermelho. Por causa daquele jogador que não está entrosado. E as trevas infiltram em determinados seres na casa para poder desestruturar a harmonia da casa. Então, qual a tua decisão? Você retira do campo aquele jogador e substitui por outro, ou você continua com aquele jogador no campo? Ah, mas eu vou continuar dando oportunidade a ele. Então, tudo bem, um jeito teu, livre-arbítrio é teu. Só que depois que você perdeu o campeonato e perdeu os 200 milhões de dólares, não venha dizer que você agiu de acordo com os desígnios de Deus, porque isso não é desígnio de Deus. Humildade não é você dar a cara para a pessoa quebrar teus dentes. Humildade é você dar tempo ao tempo e na hora certa sentar com a pessoa
e conversar com a pessoa. Dá tempo ao tempo. Eu aprendi uma coisa. Existe algo que me beneficia, que chama-se o tempo. Às vezes eu permaneço 15, 20 dias, um mês, 2 meses, um ano, só observando, dando tempo ao tempo. Porque às vezes muitas coisas podem mudar positivamente. Mas quando eu percebo que as coisas estão escambando e não é aquilo que o meu coração deseja, aí, meu bem, eu sento e converso. O dever dos pais é educar os filhos. O dever dos pais é sentar os filhos, educá-los, mostrar o caminho que os levam a Deus. Depois daquele trabalho todo dos pais para com os filhos, eles tomam o rumo que eles quiserem. Pelo menos a doutrina assim nos ensina, a doutrina espírita nos ensina, que sai toda a responsabilidade do ombro dos pais e é transferido para o ombro dos filhos. Agora, se os pais percebem que os filhos estão cometendo deslizes e os pais nada fazem, muda-se. Os pais na erraticidade é que responde por toda a desgraça cometida pelos filhos, porque os pais sabiam que os filhos encontravam-se na contramão dos desígnios de Deus. Então a responsabilidade dos pais é educar. A responsabilidade dos professores é ensinar. Então, se nós sabemos, se eu sei, eu tenho que sentar com as pessoas e conversar. Pois bem, vamos continuar o assunto. Porque às vezes você ainda pensa que é falta de caridade nossa mostrar a porta da frente da casa para que a pessoa deixe o recinto. Está aqui à minha frente o quadro Dr. Bezerra, professor Euribar Sandulfo, e nós temos também Dr. Bezerra de Menezes. Você acha, meu bem, que esses espíritos evoluídos, eles se detêm onde nós nos detemos? Se você aprendeu de uma outra forma, você aprendeu em casas charlatãs, mistificadoras, que a intenção dessas casas é mistificar as pessoas, iludindo-as. Pois esses espíritos não se detêm onde nós nos detemos, a não ser quando nós nos detemos no bem. Porque quando nós nos detemos na ilusão, na fantasia, na promiscuidade, na prostituição, eles não se detêm conosco. Pensando da seguinte forma, eu pego no braço direito do professor Eurípides, braço esquerdo do Dr. Bezerra de Menezes, e digo assim: meus irmãos, caminhem comigo 100 quilômetros. Tá bom, vamos lá, meus filhos, vamos lá, meu filho. Eles, como são gentis, né? Vamos lá. Nossa, um prazer imenso seguir com você essa jornada de 100 quilômetros. Só que 5 quilômetros depois, eu encontro uma sombra. Que sombra é essa, gente? Essa sombra chama-se prostituição, orgia, drogas, bebida, corrupção. Chama-se Barrabás, porta larga. Orgulho, egoísmo, inveja, ciúme, arrogância.
E eu pego, falo para Bezerra de Menezes e Yuri Barçanu, eu falo assim, ó, sabe o que é? Sabe como é que é o negócio? Eu tô com vontade de parar embaixo dessa sombra e beber uma aguinha fresca. Vocês bebam comigo? Não. Não. Você tem certeza que você quer parar para tomar uma aguinha fresca? Quero. Você acha que isso aí é água fresca? É. Meu filho, nós só vamos te dizer uma coisa. O prazer, ele dura de 1 segundo a 10, 15 segundos apenas. Depois de 10, 15, 20 segundos, todo prazer transforma-se em nojo. Todo prazer se transforma em decepção, em repulsa. Como, por exemplo, com todo respeito, é um estudo, o sexo, por exemplo. O sexo é uma delícia ali entre o casal. Mas durante aquele momento ali, acabou aquele momento. Ai, gente. Após aquilo ali, é o mesmo que colocar na boca uma colher de fel. É uma repulsa. É um nojo. Às vezes tem pessoas que permanecem ali naquele, naquele fulor todo, mas para disfarçar. E eu estou cansado de, durante esses 55 anos meus de vida aqui na Terra, deparar com pessoas que vivem casamentos e relacionamentos de fachada. De fachada. Casamentos e relacionamentos para manter status perante a sociedade. Apenas. Aí você pode me dizer assim, mas é a prova e a expiação da pessoa. Nem sempre. Nem sempre é a prova e a expiação. Porque ser torturado psicologicamente e emocionalmente, isso não é prova, isso não é expiação, isso é ser escravizado emocionalmente e psicologicamente. E ninguém retorna ao corpo físico para ser escravizado. A pessoa é escravizada porque permite. E depois ainda retorna à paz espiritual achando que acertou. Então vejamos, apesar de já estar no final aqui agora, quantos milhões de seres nessa situação? Aí o professor Eurípides e o Dr. Bezerra de Menezes me diz assim, você ainda quer permanecer embaixo dessa copa dessa árvore? Sim, mas vocês ficam comigo? Não. Não. Você vai ficar aí porque é teu desejo. Mas nós vamos continuar nosso trajeto de 100 quilômetros. Te abandonar nunca. Nós vamos te abandonar. O dia que você decidir, clame por nós que retornaremos aqui e te resgataremos. Olha, gente, ou você não tem conhecimento daquela passagem no Evangelho a respeito do filho pródigo. É isso que eu estou querendo dizer. Todos nós aqui na Terra nos encontramos na condição do filho pródigo. Aproveitamos, abusamos, ignoramos os desígnios de Deus. Depois, quando nós nos vimos nus,
com uma mão na frente e outra atrás, sem nada, clamamos a quem? Ao Pai. E o Pai é tão misericordioso que o que ele fez? Nos abraçou, nos dando uma nova oportunidade de redimissão. E que nós estamos fazendo com esta oportunidade que nos foi dada de redimissão. Não generalizando. Porque existem muitas pessoas comprometidas com a verdade. Mas existem muitas pessoas também deixando a desejar. Falando mal, de forma alguma. Acontece que ninguém tem coragem de dizer o que nós dizemos aqui. Por isso que eu sou atacado por encarnados e desencarnados conforme eu sou. Mas aquilo que eu já disse. Matem. Destrua a matéria física. Porque o espírito continua numa maravilha. Muito bem. Graças a Deus, espiritualmente eu me encontro muito bem. A matéria é que me leva a sentir alguns resbalos aqui, mas a gente supera tudo isso aí depois que retornar à parte espiritual, né? Então eu não estou aqui dizendo isso para servir a ninguém, e sim àqueles que já tiveram a oportunidade de conhecer os desígnios de Deus. Esses, no entanto, eles têm a responsabilidade de continuar exemplificando, amando, persistindo e perseverando. Até o próximo vídeo. Passou um pouquinho, mas é necessário. E também até o próximo dia, né?